Muito bom dia a todos novamente. Vamos dar início à nossa audição com o Sr. Diretor Nacional da PSP, que cumprimento e agradeço ao Sr. Superintendente Luís Miguel Carrilho a disponibilidade para estar aqui a prestar os esclarecimentos. Esta audição é na sequência de 3 requerimentos do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do LIVRE, para o ouvir sobre matérias relacionadas com os acontecimentos de 19 de dezembro de 2024 no Martim Muniz. Portanto, eu vou desde já, não sei se tem na sua posse ou se foi dado nota da grelha de tempos e como é que vai ser, como é que ela vai ser distribuída. Portanto, os requerentes vão, em 8 minutos, distribuir entre os 3 grupos parlamentares da forma que entenderem fazer a apresentação dos requerimentos. Depois o Sr. Superintendente tem 8 minutos para responder ou para apresentar uma intervenção que entenda pertinente sobre isso, não é propriamente uma resposta, é uma intervenção inicial. E depois será feita uma ronda por todos os grupos parlamentares, com 5 minutos para cada grupo parlamentar, para fazerem então assim as questões que entenderem. E depois o Sr. Superintendente disporá de 15 minutos finais para as respectivas respostas. Então, eu vou passar desde já a palavra para os requerentes e começo pelo Partido Socialista, que é o primeiro requerente, que é a Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começaria por cumprimentar o Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e o Sr. Superintendente também. Agradecer muito a sua presença, a vossa presença. É muito importante para nós este dia. Vou apresentar de forma muito sucinta o que nos motivou a esta chamada e depois, no tempo seguinte, serei mais detalhada. Como é sabido, no dia de 19 de dezembro, num comunicado enviado às redações dos jornais, a Polícia de Segurança Pública explicou que estava em curso uma operação preventiva no Martim Muniz com o objetivo de aumentar o sentimento de segurança da população em locais tidos como de maior risco. Independentemente da motivação da operação em si, todos podemos ver imagens que para nós são impensáveis em democracia. Um forte dispositivo policial encostou cidadãos à parede, cidadãos que estavam naquela rua, revistando-os assim contra a parede, sem uma suspeita, e isto para nós é inaceitável num regime democrático. A abordagem policial naquela dia foi apelidada de Operação Preventiva, e isso para nós preocupa-nos. As imagens foram amplamente divulgadas, também fruto da época que vivemos. A gravidade de termos visto cidadãos serem obrigados a perfilarem-se alinhados contra a parede sem se mexerem para serem revistados na praça pública é para nós a negação do Estado de Direito e da própria democracia. E, portanto, perante este circunstancialismo, entendemos que era de elementar importância ouvir a responsável da tutela, que naturalmente será ouvida noutra altura, como também o Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, sobre esta operação policial que foi realizada no Martim Muniz, sobre os meios utilizados, sobre os fundamentos que lhe estão subjacentes, como seja o facto de ser, alegadamente, um local tido como de maior risco e de, cito, ser necessário aumentar o sentimento de segurança das pessoas que habitualmente utilizam os transportes públicos, espaços que dão acesso a estes, bem como nas áreas adjacentes. São estes, em suma, os fundamentos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para o mesmo efeito. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada. Queria cumprimentar o Sr. Diretor Nacional da PSP, agradecer a sua presença aqui. A introdução foi feita pela deputada Isabel Moreira e é exatamente os mesmos pressupostos que regem o nosso requerimento sobre a Operação Especial de Prevenção Criminal e o sobressalto democrático, digamos assim, que gerou a imagem de ver cidadãos, na sua maioria imigrantes, estrangeiros, trabalhadores, comerciantes, aparentemente indiscriminadamente encostados à parede, perfilados. Uma imagem que nem o próprio Sr. Primeiro-Ministro gostou de ver e julgo que só por aí já podemos também aferir da legitimidade desse sobressalto democrático e das dúvidas que legitimamente, julgo eu, se impõem. E, portanto, o requerimento
procura saber, e eu vou um pouco mais à frente na minha intervenção detalhar um pouco mais aquilo que gostaríamos de ver esclarecido, mas parece-nos que o resultado prático desta operação foi sobretudo mediático. E, portanto, o que nós gostaríamos de perceber é que critérios é que determinaram a realização desta operação, quem é que definiu a estratégia e quem é que definiu em que termos é que ela deveria ocorrer, e acho que essas são as primeiras perguntas a fazer. Obrigada. Muito obrigada. E agora sou o deputado Paulo Moacho, do LIVRE. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também o Sr. Diretor Nacional da PSP e agradeço a disponibilidade. O nosso requerimento também vai no sentido daqueles que foram apresentados pelo PS e pelo Bloco de Esquerda. Nas últimas semanas e meses têm-se multiplicado estas operações policiais, algumas também no âmbito desta campanha que o Governo chamou Portugal Sempre Seguro, com o objetivo declarado de combater as percepções de insegurança e, portanto, também utilizadas de forma mediática pelo Governo para mostrar alguma proatividade nesse suposto combate à insegurança. No dia 19 de dezembro aconteceu esta operação no Martim Moniz. Já no mês anterior tinha acontecido também uma outra operação, precisamente no mesmo local, com estas ruas vedadas ao público, com pessoas encostadas à parede durante algumas horas. Portanto, este contexto também todos o conhecemos. Aquilo que pretendemos saber, essencialmente, prende-se com os objetivos, os pressupostos, a necessidade deste tipo de operações. Também percebermos, sendo certo que a PSP pode também, no fundo, no âmbito das suas competências, determinar a realização de operações deste tipo, o que é que justifica aquela que parece ser uma alteração, no fundo, da estratégia. Não acontecia com outro governo, com este governo começou a acontecer com maior frequência e, portanto, também percebermos qual é que é o envolvimento e o papel do governo nesta matéria. Nós temos tido também declarações muito contraditórias. O Primeiro-Ministro diz que dá instruções às polícias para realizarem este tipo de operações. A Ministra da Administração Interna diz que não. A própria PSP confirma que foi por indicação do Governo que, no fundo, elas começaram a realizar. Portanto, era importante percebermos como é que estas questões aqui também se decorrem. Elas também têm um potencial que, do nosso ponto de vista, é um potencial estigmatizante e de alarme social, principalmente pela associação cada vez mais comum que se faz entre insegurança e imigração. Nós tivemos bastantes relatos, também já coloquei esta questão à Sra. Ministra da Administração Interna, sem resposta. Bastantes relatos de cidadãos que vivem naquela zona e que nos disseram que não foram mandados parar e que, portanto, que teria havido também na atuação da PSP aqui a utilização de critérios étnico-raciais, nomeadamente relativamente a quem é que foram as pessoas que foram encostadas à parede e revistadas e fiscalizadas e, portanto, também gostaríamos de obter confirmação de se isso efetivamente aconteceu ou não, e também perceber qual é que é a avaliação que a PSP faz dos resultados desta operação. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu então vou dar a palavra ao Sr. Diretor Nacional, Sr. Superintendente Luís Miguel Carrilho, para a sua intervenção inicial, que dispõe de 8 minutos. O tempo estará, não sei se no da esquerda, no que tem os, para conseguir, para controlar. Muito obrigado. Em cima? Pronto, então em cima. Tem a palavra, Sr. Superintendente, faz favor. Excelentíssima Senhora Presidente da Primeira Comissão, excelentíssimas Senhoras Deputadas, excelentíssimos Senhores Deputados, as minhas primeiras palavras são de agradecimento por ter sido convocado para vir a esta Comissão. As minhas primeiras palavras são também de gratidão e agradecimento a todos os polícias e pessoal técnico de apoio à atividade operacional que todos os dias servem a população em Portugal e que fazem de Portugal um dos países mais seguros do mundo. Permitam-me iniciar também esta intervenção
com uma breve caracterização do contexto de intervenção diário da Polícia de Segurança Pública, por entender que qualquer percepção que se possa ter sobre a atuação da PSP tem necessariamente de ser sustentada na compreensão do referido contexto de atuação. A PSP é responsável por garantir a segurança, a ordem e a tranquilidade públicas nas principais zonas urbanas e metropolitanas, protegendo mais de 70% da população residente e pendular e de um elevado número de turistas que visitam Portugal. Destacando que só nos aeroportos internacionais, em 2024, no âmbito do controle fronteiriço, foi responsável pelo controlo de mais de 20 milhões de passageiros. Cabe à PSP garantir a segurança de cerca de 95% das zonas urbanas ou outras de especial criticidade existentes em território nacional, a segurança dos principais eventos, sendo que, em simultâneo, cerca de 67% dos crimes graves e violentos e de 47% da criminalidade geral registada em Portugal ocorreram na área da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública. Somos a mesma polícia que, durante o ano de 2024, garantiu que o direito à liberdade de expressão decorresse em segurança em 2.122 manifestações, que realizou 15.940 ações de sensibilização nas escolas, promovendo direitos humanos, tendo alcançado 383.320 crianças e jovens, atendeu 32.888 vítimas de violência doméstica ou promoveu respostas a 1.215 dos 9.484 idosos monitorizados em especial situações de vulnerabilidade. Em resultado, também no contexto da área de intervenção da Polícia de Segurança Pública, verifica-se uma tendência de subida do número de casos de agressão cometidos contra polícias entre 2019 e 2023, num total de 3.819 casos registados, sendo a resistência e coação sobre o funcionário, seguido de situações à ofensa à integridade física voluntária simples, os crimes de maior incidência. Sublinho que do total de 964 casos ocorridos em 2023, mais de metade, em concreto 67% dos casos, foram registados na área do Comando Metropolitano de Lisboa. Entre 2001 e 2024, registaram-se na PSP 84 suicídios de polícias, número que se afigura avassalador e preocupante, apesar de medidas implementadas, sobretudo nos últimos anos. Neste domínio temos, nós, PSP, e todas as entidades com competência nesta área, de continuar a fazer mais por aqueles que dão tudo e que têm por uma sociedade e que lutam por uma sociedade mais livre, mais justa, mais segura e mais humana. Sim, os polícias dão a sua vida ao serviço da nação. Ser polícia é cumprir o juramento inquebrantável, o de dar a própria vida, se preciso for, e foi o que fizeram 10 polícias que deram a sua vida nos últimos 19 anos. 2005 a 2023, por uma causa maior, a segurança da população e do país. Com efeito, o volume de interações da PSP no dia-a-dia ultrapassa anualmente 2,5 milhões. A PSP é, assim, uma instituição sujeita a um elevado escrutínio da própria hierarquia, do cidadão, da sociedade e de inúmeras instituições com as quais interage, designadamente o Ministério da Administração Interna, enquanto tutela, as autoridades judiciais, a Inspeção-Geral da Administração Interna, a Amnistia Internacional, a Provedoria de Justiça, os órgãos de comunicação social, a própria Assembleia da República, escrutínio com o qual a PSP sabe conviver e que lhe acentua um caráter de polícia democrática e de proximidade assente nos pilares da transparência e da prestação de contas. Do volume de interações em 2023, as queixas contra atuações policiais e as reclamações em livro de reclamações representam 0,039% do total de interações, resultados que refletem diariamente a real preocupação com a qualidade do serviço e da ação policial, no respeito pelos princípios legais, deontológicos e éticos que devem nortear a conduta dos polícias. Neste contexto, e num contexto do racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial, permitam-me destacar, em concreto, que entre 2014 e 2024, portanto, em 10 anos, foram instaurados 44 processos disciplinares, 7 processos de averiguações e 8 processos de inquérito,
Deste, foram arquivados 30 processos disciplinares e arquivados igualmente os processos de averiguações e de inquérito. Também neste domínio, o número de processos instaurado é infinitamente reduzido face ao volume de interações anuais com os cidadãos. Para este resultado contribui necessariamente um conjunto de medidas estratégicas definidas pela PSP, das quais destacaria a formação, na qual a medida que tem sido implementada e que temos dado mais ênfase à temática dos direitos humanos, quer na formação ministrada no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, quer na Escola Prática de Polícia. Diga-se que o Instituto, a Escola Superior de Polícia, foi pioneira entre os estabelecimentos de ensino superior a consagrar uma disciplina própria dedicada aos direitos fundamentais e direitos humanos. A segunda medida prende-se com os limites da atuação policial, de modo a garantir uma permanente adequação dos procedimentos policiais com respeito pela integridade física de todo o indivíduo. Neste sentido, o uso da força por polícias foi regulamentado por uma norma interna em concordância com o Decreto-Lei nº 457/99, de 5 de novembro. Complementarmente, o uso da força por polícias é ainda objeto de avaliação teórica ou prática bianual, muito rigorosa, e da formação anual, onde se inserem também as técnicas de intervenção policial. A terceira medida insere-se na natureza cívica da Polícia de Segurança Pública. Falo do modelo integrado de policiamento de proximidade, em que a PSP tem sido pioneira no estabelecimento de parcerias e projetos relevantes no contexto da sua aproximação à sociedade e do respeito pelas especificidades identitárias de cada comunidade, sendo esse exemplo o protocolo firmado em 2016 com o Alto Comissariado para as Migrações, que cria o programa Juntos por Todos. Sobre a operação especial de prevenção criminal realizada pela Polícia de Segurança Pública na Rua do Bem Formoso e do Martim Muniz, no dia 19 de dezembro de 2024, permitam-me assinalar o seguinte: de harmonia com a Lei nº 51/2023, de 28 de agosto, que define os objetivos, prioridades, orientações da política criminal para o biênio de 2023-2025, são objetivos gerais de política criminal prevenir, reprimir e reduzir a criminalidade, sendo objetivos específicos de, entre outros, o de prevenir, reprimir e reduzir a criminalidade violenta, especialmente violenta e altamente organizada, a criminalidade grupal e os crimes de auxílio à imigração ilegal, constituindo mesmo fenómenos criminais de prevenção prioritária de, entre outros, os crimes de homicídio, os crimes de contexto de violência grupal, com uso de armas de fogo, armas brancas, o auxílio à imigração ilegal, a detenção de armas proibidas e os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. Nos termos do artigo 10º da referida lei, já passei os 8 minutos, mas... Mais um minuto para terminar. Mais um minuto para terminar. Corte nos últimos 15. Sim, pode, mas ainda demorar, se calhar ainda demorará algum tempo a terminar. Não, 3 minutos, mas não esgotei os 8 minutos. Esgotou? Já está com 9 minutos. Onde é que estão? Ali? Ah, não, era lá em cima, pensei que fosse aquele. 9 não minutos. Estava a funcionar. Não tem problema. Mais um minuto só para terminar, se quiser só não, terminar. Muito bem. E depois nos outros 15, então, terminar, dará os esclarecimentos na sequência até do que for perguntado. Provavelmente será mais... Sim, senhora Presidente. Melhor. Faz favor, mais um minuto para terminar. Nos termos do artigo 10º da referida lei, as forças e serviços de segurança desenvolvem, em especial, policiamento de proximidade e programas especiais destinados a prevenir a criminalidade, medidas que a PSP tem desenvolvido, conforme já tive a ocasião de referir. Com efeito, de acordo com o artigo 109 da referida lei, as forças de segurança devem planear e levar a efeito periodicamente operações especiais de prevenção criminal em áreas geográficas delimitadas com a finalidade de controlar, detectar, localizar, prevenir, como já disse, criminalidade. Na área que estamos a falar, com efeito, nos últimos 2 anos, existe um registro de 52 denúncias e participações com utilização efetiva de armas proibidas à luz do regime jurídico de armas e munições, com referência à Rua do Bem Formoso
e à Praça do Martim Moniz. Estas ocorrências, maioritariamente crimes violentos e graves, com graves ofensas à integridade física e à vida, como sucedeu, a título de exemplo, no dia 31 de maio de 2024, com o homicídio com utilização de armas, motivaram a realização da Operação Especial de Prevenção Criminal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Superintendente. Vamos agora à ronda por os vários grupos parlamentares e passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor Nacional, Sr. Superintendente Luís Carrilho, muito obrigado por nos disponibilizar para nos prestar esclarecimentos relativamente a esta matéria, que, sem dúvida, mereceu algum impacto público, mas merece agora, seguramente, respostas a algumas questões e, por isso, lhe agradeço antecipadamente as respostas que nos possa dar relativamente a esta matéria. Naturalmente que os requerimentos foram muito mais motivados pelas questões cénicas que, eventualmente, por outras razões, temos todos a noção disso, mas as questões concretas que, e provavelmente o Sr. Diretor Nacional também não teve a oportunidade de esclarecer até ao fim, dizer, esta operação, tanto quanto percebi da sua intervenção inicial, vem na sequência das orientações estratégicas que foram estabelecidas em 2023 durante o período de 2 anos. E, portanto, não é uma operação que aparece repentinamente, nem é algo que apareça desenquadrado do planeamento da atividade da própria PSP. Em segundo lugar, já nos disse, nós já tínhamos conhecimento em termos públicos também, porque isso foi divulgado pela PSP, que há antecedentes no local, de alguma forma, quantitativos que indiciam que há ali atividade, não só atividade criminosa, como atividade que põe em causa a segurança das populações. O que é tão mais estranho quanto os requerimentos falam das questões de excesso de segurança, mas esquecem-se de falar de todas as declarações públicas que foram feitas por residentes na zona, que falam de graves problemas de insegurança. Diríamos mesmo que houve, inclusivamente, cerca de 6 meses antes, um presidente de junta de freguesia que, naquela zona, que terá declarado a preocupação e a necessidade de haver intervenções de segurança por parte da PSP, quer na lógica de proximidade, quer na lógica de controle de todas as situações que, de alguma forma, punham em causa a existência da vida diária e cotidiana de todas as pessoas que ali estavam presentes. Por outro lado, e seguramente porque também não teve a oportunidade de o dizer, mas é importante deixar claro, na sua presença aqui, que esta operação, tanto também quanto acompanhámos e vimos na comunicação social e pelo próprio comunicado que o Comando Metropolitano de Lisboa fez relativamente a esta matéria, que esta operação foi acompanhada pelo Ministério Público e, portanto, houve aqui também uma validação deste comportamento por parte de magistrados que, de algum modo, controlam todo este movimento, que, do ponto de vista público, pode ter tido impacto, mas a segurança mede-se não só, e naturalmente em situações preventivas, como foi classificada esta ação, o impacto é relevante, como naturalmente também tudo aquilo que significa identificar as pessoas que seguem um determinado padrão em termos de operações, e era isso que eu gostaria também pudesse, de algum modo, de desenvolver um pouco esta situação, porque a questão que se colocou aqui, a quando da apresentação destes requerimentos e de todo o impacto público desta matéria, era um pouco no sentido que isto teria sido uma situação extraordinária, excepcional, quase que única e, mais do que preventiva, repressiva, porque toda aquela situação das pessoas que foram para ser identificadas encostadas à parede, utilizando os termos que foram utilizados aqui nos requerimentos, seriam, e já vimos outras operações policiais onde isto acontece, apenas e só não tem este impacto porque as pessoas que estavam a passar na altura não tinham o número ou a dimensão daquilo que ali estava. Mas, no fundo, na caracterização global desta situação, e o que gostaria que nos pudesse ajudar a compreender toda a situação é esta. Foi uma operação excepcional? Houve algum tipo de intervenção específica ou ordem por parte deste Governo, por parte de algum membro deste Governo relativamente a esta matéria? Ou, no seu entender, no entender da PSP, que é liderada por si, isto foi uma operação corrente dentro das operações estratégicas que a polícia tem para controlar as questões de segurança e para garantir, não na expressão das percepções, quando hoje se quer desvalorizar a segurança, fala-se em percepções, mas sim, de facto, garantir que as pessoas que ali residem têm ou não têm hoje, e a partir desse momento, melhores condições para poder estar, para poder viver e para poderem continuar com a sua vida, para além daquilo que hoje são condicionamentos que
acontecimentos sucessivos posteriores demonstraram também muita razoabilidade destas intervenções por parte das forças de segurança, porque já depois desta operação de 19 de dezembro vimos continuadas notícias de crimes que foram ali praticados, crimes graves, contra os quais todos nós estamos e que, naturalmente, a presença da polícia exige que esteja sempre naquele espaço para poder, de alguma forma, enquadrar as condições e as preocupações por parte das comunidades. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por dizer que a situação que nós vivemos foi, de facto, tão fora do normal que o Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, por alguma razão, passou os primeiros 7 minutos e 47 a fazer uma espécie de relatório de atividades e a explicar aquilo que é e o que é que devemos entender que é a atividade da polícia, que muito louvamos. E, portanto, os requerimentos eram claros, eram objetivos, era sobre a situação que foi vivida naquela rua. E, por alguma razão, sentiu de necessidade de recordar à cidade, através deste momento que estamos aqui a viver, todas as responsabilidades, o que é a atuação normal da polícia, e a fazer como uma espécie de defesa da polícia que não é necessária, ninguém está aqui a atacar a polícia, pelo contrário, não queremos que a polícia seja desperdiçada em atuações que, do nosso ponto de vista, não são necessárias, não queremos que isso aconteça e queremos realmente perceber o que aqui aconteceu e nós não temos qualquer poder sobre a Polícia de Segurança Pública, portanto, a Polícia de Segurança Pública não responde perante a Assembleia da República. E eu queria começar por dizer que a lei que citou, as leis, por um lado, as leis remetem para outras leis e também estão sujeitas a princípios. E depois do que ouvi aqui, eu queria recordar que a presença dos magistrados nesse tipo de operações, nestas operações preventivas, não serve para vigiar a legalidade da atuação da polícia, nem para validar, não é isso que está em causa. Mas vou voltar um pouco atrás. E também não vale a pena confundir esta rua, nem o Martim Muniz, com o Largo do Intendente, quando se refere a outros episódios que também aconteceram, porque a televisão passou a misturar o Largo do Intendente, como sabe, com a Rua do Bem Formoso e com o Martim Muniz, para ser tudo a mesma coisa, e eu acho que não ganhamos nada com isso. A 4 de novembro, para contextualizar isto, do ano passado, o Governo lançou uma mega campanha denominada Portugal Sempre Seguro. O objetivo declarado era o de juntar as diferentes forças policiais e agências do Estado em operações de grande visibilidade durante 6 semanas para aumentar o sentimento de segurança dos cidadãos. O foco era o combate à criminalidade violenta, o tráfico de droga, à imigração ilegal, o tráfico de seres humanos, aos abusos laborais e ilícito das atividades económicas. 3 meses depois não sabemos nada sobre os resultados dessa campanha. Quanto à tal mega operação da Rua do Bem Formoso, sabemos, foram parcos e, portanto, também gostava que se pronunciasse sobre isso. Tanto a insegurança nessa zona e depois os resultados foram os que foram. A primeira questão que lhe coloco é como é que olha para a mediatização governamental em torno deste tema e destas operações e desta operação em concreto, comentada enquanto decorria pelo Ministro Leitão Amaro, que avisava aqui no Parlamento que mais aconteceriam no futuro. Como é que olha para esta mediatização quando usavam ser decisões táticas e operacionais das forças de segurança, da PSP, como aliás descreveu na sua introdução? Isto é, no seu dia-a-dia verifica com certeza que, por natureza, a ação policial ocorre sem necessidade de orientações políticas, pergunto eu. Qual o critério para o Governo anunciar umas e não outras? Não se perde a visão de conjunto e a comunicação não fica prejudicada? Eu recordo que a ação realizada no Martim Muniz, com resultados pequenos, foi comentada em direto, como já disse aqui, pelo Ministro da Presidência. Isto não configura, no seu entender, uma instrumentalização das forças de segurança que em nada vos ajuda e passa a ideia de que o alvo foi o imigrante? Os únicos dados da mega-campanha foram avançados, ainda que de forma parcial, a 27 de novembro, pelo Sr. Primeiro-Ministro, durante uma conferência de imprensa marcada para o horário nobre das televisões. Nesta noite, o Primeiro-Ministro anunciou que foram feitas mais de 170 operações, portanto, foi a única vez em que falou em resultados, que envolveram mais de 4.000 efetivos de várias forças e serviços, fiscalizadas mais de 7.000 pessoas e mais de 10.000 veículos automóveis.
Portugal é um país mais seguro, repetiu várias vezes, mas acrescentou: isto não significa que devamos fechar os olhos a algumas circunstâncias que contribuam para um certo sentimento de insegurança, como aconteceu com os distúrbios recentes à volta de Lisboa. Eu queria lhe perguntar se a PSP atua com base em sentimentos de insegurança. Quais os requisitos para encostar cidadãos que estão a determinada hora numa rua contra a parede para efetuar uma rusga? Falou em abstrato daqueles artigos, mas quais os requisitos? Para si tem de haver indício de crime ou não tem de haver indício de crime? Basta fazer a conta que fez, decidir que em 2 anos houve 52 denúncias, ir à rua do Bem Formoso e qualquer pessoa que esteja ali a passar por aquilo que temos notícia, apenas imigrantes, são encostadas sem indício de crime contra a parede e revistada. O Ministério Público, repito, não está presente para garantir o cumprimento de direitos, liberdades e garantias. A criminalidade em Lisboa registou a segunda maior descida em 10 anos. Caiu de 12,6% em 2024. Já a criminalidade violenta e grave diminuiu 10,4%. De acordo com os dados oficiais da PSP, em 2024 foram participados pouco mais de 28 mil crimes, o terceiro número mais baixo desde 2014, só superado pelos 2 anos da pandemia, 2020 e 2021. Os números ainda provisórios desta Força de Segurança, que registra mais de 95% dos crimes do Concelho de Lisboa, apontam ainda para uma redução de 12,6% da criminalidade geral e de menos 10,4% da criminalidade grave e violenta. Portanto, a criminalidade de Lisboa, repito, registrou a segunda maior descida em 10 anos e eu recordo-me de anos diferentes. Terminar, Sr. Deputada. Termino já. Entre, por exemplo, 1984 e 93, os inquéritos e autos de crime registados pelas forças de segurança eram o dobro. Alguma vez viu conferências de imprensa e anúncios como estes que temos vistos e operações como estas nessa altura? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues do Chega. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por agradecer ao Sr. Diretor Nacional por estar aqui. Queria também agradecer, na sua pessoa, a todos os polícias que todos os dias andam nas ruas a trabalhar para que todos nós possamos estar em segurança, apesar da falta de valorização e da falta de reconhecimento da importância do seu trabalho. Queria também dizer que o Chega não se opôs a estas audições. Também não achava que as mesmas fossem necessárias, mas ainda assim julgo que é importante o Sr. Diretor ter a oportunidade de estar aqui hoje e perante esta Comissão e todos os deputados explicar a razão de ser desta ação, defender o trabalho dos polícias, as suas funções, competências e explicar porque que, efetivamente, esta ação era importante, porque é que ela decorreu dentro do enquadramento legal e, por isso mesmo, não vemos razão para o alarido criado. E esta questão da mediatização que tem sido aqui falada não deixa de ser engraçada, porque, em grande parte, ela foi provocada pelos partidos que estão agora a dizer que houve mediatização. Para além disso, julgo que também é importante, porque apesar das palavras que foram aqui ditas, o que nos parece é que estes partidos estão, de alguma forma, a exercer alguma coação, não exatamente coação, mas sobre a polícia, sobre a liberdade da sua atuação e, desde logo, pretendem retirar a autoridade à polícia. E, portanto, é importante que se sublinhe que retirar a autoridade à polícia é colocar em risco os seus próprios membros, mas, obviamente, também é colocar em risco toda a sociedade e não podemos, de forma nenhuma, compactuar com isso. Não é o que queremos para o nosso país, nem consideramos que seja ideal, atendendo à tendência crescente de crimes violentos a que temos assistido. E, já agora, em resposta àqueles dados que foram dados, que foram enunciados, há 10 anos que não havia tantos homicídios no nosso país, houve um aumento significativo do crime de tráfico de droga, houve um aumento significativo do crime de tráfico de seres humanos e, portanto, crimes de enorme gravidade. E que se note que, efetivamente, aliás, o Sr. Diretor teve a oportunidade de dizer que Portugal é um país seguro, é verdade, até deixar de o ser. E, portanto, se não fizermos nada, deixará inequivocamente de o ser. E a verdade, embora há pessoas que gostem de reconhecer ou não, há zonas do nosso país onde já não existe essa segurança.
E, portanto, Sr. Diretor, de uma forma muito simples, é ou não verdade que naquela zona em particular, e mesmo já em 2025, tivemos 3 violações no Martim Moniz? Há ou não há roubos e furtos diariamente? Há um problema sério de tráfico de droga naquela zona? Há crimes praticados com recurso a armas brancas com frequência? Houve pelo menos a morte de uma pessoa? Houve feridos graves? E, portanto, ainda para além disso, há criminosos naquela zona que têm um sistema de alarme para identificar quando a polícia se aproxima. E se sim, se esse facto não deve justificar uma atuação diferente por parte da PSP. Por outro lado, e sejamos honestos, uma revista da PSP ou da GNR não ofende nem coloca em causa a integridade física de ninguém. Quantas e quantas revistas já houve e, sinceramente, nunca ninguém se incomodou com elas. E por esta ordem de ideias, também não haveria operações stop. Ora, agora estamos a chatear os senhores condutores, todos têm que parar sem terem feito rigorosamente nada. E, portanto, para estas pessoas também é uma importunação. Isto são ações de fiscalização, senhores deputados. E, portanto, é natural que causem incómodo a alguém, mas elas têm que acontecer. E têm que acontecer porque na nossa Constituição existe um direito à segurança. E para ser assegurado, por vezes tem que haver este tipo de ações e a PSP não pode deixar de fazer o seu trabalho para garantir essa mesma segurança. E, portanto, muito menos com medo do que criminosos, o cidadão comum ou políticos possam dizer ou se sintam ofendidos por causa disso. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, até porque já estou a ficar sem tempo, dizer só que não podemos admitir que seja em Lisboa, seja noutras zonas do país, nomeadamente no Campo 24 de Agosto, que as pessoas sintam a sua vida limitada devido aos índices de criminalidade que lá são praticados. E, portanto, sim, é função da PSP assegurar que essas pessoas não tenham esse tipo de limitações na sua vida, seja por uma percepção ou não. Se existe a percepção, as pessoas não são doidas, é porque efetivamente existe o crime, são elas que lá vivem. Para terminar, o que é que acha que pode ser feito para reverter esta situação nas zonas de maior risco? Se essas zonas já estão todas identificadas pela PSP, se concorda ou não com o aumento do policiamento de proximidade e se sente que tem o número de polícias suficiente para fazer esse aumento. Muito obrigada desde já pelas suas respostas. Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Albino Ramos, muito bem-vindo a esta comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Diretor Nacional da PSP, Sr. Presidente Luís Carrilho, Srs. Deputados. Sr. Diretor, o que mais nos preocupa neste campo é a politização da segurança. De repente, um dos países mais seguros do mundo parece que não sabe falar de outro tema. Eu percebo a agenda política e mediática, especialmente nestes tempos de polarização e onde interessa explorar clivagens, cavalgar percepções e emoções, e não trabalhar em consensos e avanços coletivos. É justamente por isso que é importante garantir que as forças de segurança têm a independência e os meios necessários para exercerem o seu trabalho da melhor maneira. A operação policial no Martim Moniz gerou um debate importante sobre o equilíbrio entre segurança, eficácia e proporcionalidade na atuação das forças policiais. Há questões fundamentais que devem ser esclarecidas, não apenas para garantir a transparência e responsabilidade desta ação específica, mas também para compreender a orientação estratégica e política que tem moldado a atuação da Polícia de Segurança Pública. O que está em causa nesta audição não é apenas a legalidade desta operação policial. Nem tudo o que é legal está certo. A legalidade é uma questão objetiva, técnica, determinada por regulamentos, códigos e procedimentos internos. Mas a moralidade da ação do Estado, sobretudo quando envolve o uso da força contra cidadãos, exige uma reflexão muito mais profunda. Há operações policiais que, ainda que legais, são imorais, ou, não sendo imorais, são percepcionadas por parte da opinião pública como imorais. E há operações que, embora à primeira vista possam parecer excessivas, permanecem dentro dos limites da moralidade e da proporcionalidade. E é isto que importa esclarecer e é por isso que lhe faço as seguintes perguntas. Foi esta operação policial previamente acompanhada pela tutela? Antes da sua execução, houve algum contacto formal ou informal com o Ministério da Administração Interna?
O Governo solicitou informações, fez recomendações ou exerceu algum nível de influência sobre a decisão de levar a cabo esta operação? Qual foi o nível de interesse demonstrado pela tutela nos resultados da operação? O Governo demonstrou um acompanhamento ativo dos desdobramentos desta ação, solicitou relatórios detalhados ou exerceu qualquer tipo de pressão para que os resultados fossem comunicados publicamente? Esta operação foi uma iniciativa autónoma da PSP ou resultou de uma indicação da tutela? O que despoltou a realização desta operação? Quantas operações desta natureza existiram nos últimos 30 anos? Quais os resultados concretos desta operação policial comparados com operações anteriores? A taxa de detenções, apreensões, identificação de suspeitos ou desmantelamento de redes criminosas foi superior, inferior ou semelhante a operações anteriores de natureza comparável? Houve elementos que, devido à natureza do contexto ou da população-alvo, foram excluídos ou tratados com critérios diferenciados? Senhor Diretor da PSP, Superintendente Luís Carrilho, apesar de ser importante ver esclarecidas estas questões, há, no entanto, uma reflexão mais profunda que não pode ser ignorada. A percepção pública da ação policial não é estática, nem universal. O que ontem era visto como normal, adequado, necessário e proporcional pode, hoje, ser considerado como incorreto ou até mesmo como um abuso da autoridade. Mas esta mudança na percepção da sociedade significa que as operações policiais se tornaram efetivamente imorais ou excessivas? Claro que não. De acordo com os dados disponíveis, sempre existiram operações deste género em zonas críticas. O que mudou? A PSP mudou os seus métodos? Mudaram os seus objetivos? Ou foi a sociedade que passou a ter um olhar mais desconfiado sobre o uso da força pelo Estado? Porque há uma diferença fundamental entre uma operação policial que é simultaneamente legal e imoral e uma operação que é perfeitamente legítima e necessária, mas que a sociedade passou a percepcionar como imoral. A espuma dos dias e o contexto podem mudar as percepções, mas não podemos deixar que sejam o condutor da nossa conduta, passa o pleonasmo. Se esta operação fosse realizada há 20 ou 30 anos, provavelmente não despertaria qualquer debate público. Mas hoje, numa sociedade em que a violência policial é escrutinada como nunca antes, em que cada ação da PSP pode ser captada por um telemóvel e amplificada em segundos pelas redes sociais, a percepção da legitimidade policial é muitas vezes moldada por narrativas mediáticas e não por factos concretos. Se uma ação da PSP for necessária, justificada e conduzida dentro dos parâmetros da lei, mas for percepcionada como excessiva apenas porque foi amplamente divulgada ou mal interpretada, isso deve levar-nos a questionar a própria legitimidade da operação, ou, pelo contrário, devemos garantir que as forças de segurança mantenham a sua autonomia operacional, independentemente das flutuações da percepção social. Porque se começarmos a definir a moralidade da ação policial apenas com base na percepção pública, arriscamos-nos a perder o princípio fundamental que sustenta a segurança pública. A polícia não existe para ser popular, existe para garantir a liberdade e a segurança de todos. Se esta operação no Martim Muniz foi necessária, proporcional, adequada e eficaz, então a PSP cumpriu o seu dever, independentemente do escrutínio mediático que seguiu. Mas se esta operação foi meramente um espetáculo de força, sem impacto real na segurança dos cidadãos, então foi, de facto, um erro. E um erro que compromete a credibilidade das forças de segurança. É essa distinção que devemos procurar nesta audição. Foi esta operação necessária ou apenas visível? Foi proporcional ou apenas mediática? Foi eficaz ou apenas conveniente? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Há duas, Sr. Diretor, há duas questões em que estou de acordo com o deputado da Iniciativa Liberal. Uma, nós estamos todos sob escrutínio, e sob um escrutínio muito maior do que estávamos há uns anos. Aplica-se a nós, deputados, aplica-se à PSP, aplica-se a todos os órgãos públicos ou que têm funções ou que exercem algum tipo de função do Estado ou no edifício democrático. A segunda questão tem a ver com a politização da segurança. É um facto. A pergunta é como é que o diretor da PSP encara esse facto. Como é que o diretor da PSP encara o facto que é a politização da segurança. A operação policial levada a cabo no dia 19 de dezembro, no Martim Muniz, pelo aparato, pelos meios envolvidos e pelos objetivos, na nossa perspectiva, longe de melhorar o sentimento de segurança da população, causou temor e falta de confiança no Estado e nas forças de segurança, sobretudo numa parte muito específica da população e numa zona muito específica da região de Lisboa. Não é a primeira vez
que o Governo, através do Ministério da Administração Interna, instrumentaliza as forças de segurança para prosseguir a sua agenda ideológica e, sobretudo, alimentar uma falsa narrativa que associa criminalidade à imigração e criminalidade e imigração a uma rua específica. Intendente Martim Muniz e Bem Formoso não são a mesma coisa, e isto está num nível tal que um jornal de grande tiragem em Portugal, ao relatar uma notícia sobre um acontecimento no Porto, com a PSP do Porto e um possível traficante do Porto, utilizou como imagem que ilustrava essa notícia a Rua do Bem Formoso. E isto é prova de que há uma instrumentalização e uma direcionada para aquela rua, para os habitantes e comerciantes daquela rua. Já no dia 8 de novembro, o Governo ordenou à PSP a realização de uma operação policial, ou pelo menos deu a entender que tinha ordenado à PSP a realização de uma operação policial de grande escala no Martim Muniz, que mobilizou, também como se sabe, uma infinidade de meios. Os resultados operacionais desta operação foram, como é sabido, bastante mais modestos do que aqueles que tinham sido anunciados. Deste aparato resultou, se eu não estou enganada, cerca de, ou pelo menos, uma detenção, mais uma, menos uma. Na altura as notícias diziam uma detenção. Atenção, não obstante esses resultados, decorreu depois a mega operação no Martim Muniz, que motivou a audição em que estamos hoje. Segundo a PSP, os objetivos era a prevenção criminal, já foram aqui repetidos também os objetivos que a PSP anunciou, de ter suspeitos da prática de crimes de posse ilegal de arma, apreender armas, etc., 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 aumentar o sentimento de segurança. As imagens que nos chegaram são preocupantes. Dezenas de pessoas alinhadas de frente para a parede, pela rua fora, vigiadas por polícia de choque, que é equipada com capacetes, escudos e bastões. A rua do Bem Formoso cortada por uma fileira de polícias e estabelecimentos encerrados. Este cenário é típico de um Estado policial que parece só existir na rua do Bem Formoso. E, portanto, o que eu gostaria de lhe perguntar é que critérios é que determinaram a realização desta operação, quem definiu a estratégia, que meios é que foram mobilizados e com que fundamentos, quantos agentes foram mobilizados, se foram emitidos mandados de busca e apreensão, porquê, contra quem, com que objetivos, por que razão é que aqueles cidadãos foram encostados à parede e de que é que eram suspeitos, se lhes foi garantido algum apoio jurídico, se lhes foram explicados os direitos que lhe assistem, e se é verdade, conforme foi relatado, que estes cidadãos estiveram naquela circunstância encostados à parede entre 1h30 a 2 horas. A IGAI abriu um processo de natureza não disciplinar à operação da PSP. Pergunto-lhe se sabem em que ponto em que se encontra este processo. E tinha duas perguntas para lhe fazer, últimas sobre este processo. Uma tem a ver com a forma como o Governo se tem pronunciado relativamente a estas operações. Das duas, uma, ou parece-nos, ou a PSP está a ser orientada operacionalmente pelo Governo, parece-me que é preocupante, ou o Governo anda a instrumentalizar a PSP dizendo que orienta a PSP, o que não é verdade. Uma das duas tem que ser verdade, ambas são preocupantes, porque as declarações do Governo sobre a forma como a PSP atua reivindicam para si orientações operacionais. Portanto, ou o Governo está de facto a dar orientações operacionais à PSP, ou então está a instrumentalizar as operações de segurança para fins de propaganda política profundamente danosos, porque associam imigração à criminalidade e, portanto, profundamente ideológicos. Uma última pergunta fora do requerimento, entenderá responder se assim quiser, mas de atualidade, porque foi hoje de conhecimento público e está em todos os jornais que a morte de Odair Muniz não terá acontecido num contexto de legítima defesa e que Odair Muniz não estaria na posse de qualquer arma. Isto contraria a tese de que a Direção Nacional da PSP tem vinculado até hoje. A única coisa que eu lhe pergunto, se assim entender, é se quer fazer algum comentário a estas notícias que saíram hoje. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Diretor. Agradeço também a intervenção que fez. Já
Outra senhora deputada fez referência a este facto, fez questão de nos elencar todo um trabalho que a PSP faz diariamente e que todos os agentes da PSP fazem diariamente, mas não é isso que está aqui em causa nesta audição. Nós temos o maior respeito pelo trabalho da PSP, por aquilo que todos estes homens e mulheres dão todos os dias. Entendemos que a PSP, como qualquer polícia, é essencial no Estado de Direito Democrático, é essencial, e ao contrário do que aqui foi também dito, é óbvio que há limitações à atuação das polícias, desde logo as limitações que decorrem da lei, que decorrem da Constituição, que decorrem de vivermos num Estado de Direito Democrático. Portanto, este escrutínio, este questionamento não é de todo uma forma de retirar a autoridade às polícias, bem pelo contrário, as polícias terão tanto mais autoridade quanto lhes seja reconhecida a legitimidade e a independência na sua atuação, e esse é que é o ponto da nossa questão, que é, das duas uma, nós temos um governo que, no fundo, tomou o tema da segurança como bandeira e que, por diversas vezes, anunciou ao país que queria que se realizassem mais operações deste tipo. Ou estas operações já estavam previstas nas orientações estratégicas desde 2023 e, portanto, elas iriam acontecer por determinação operacional da própria PSP, de qualquer forma, fosse qual fosse o governo, ou isto é verdade, ou é verdade que o governo deu orientações para que elas começassem a acontecer. Portanto, ou o governo está a tentar ficar com louros de uma decisão que não tomou, ou tomou uma decisão e deu instruções à PSP. E como também aqui já foi dito, qualquer uma destas hipóteses nos preocupa, porque são, sem dúvida alguma, uma instrumentalização daquilo que é o serviço que a PSP presta e o trabalho que a PSP faz todos os dias, com objetivos que são objetivos políticos. Ninguém questiona que há necessidade de reforçar os meios da PSP. Nós também temos apresentado propostas nesse sentido. Falou-nos também da questão da formação em direitos humanos. O LIVRE também tem, nos processos orçamentais, principalmente, apresentado sucessivas propostas nesse sentido, de reforço da formação em direitos humanos da PSP e das polícias em geral. Parece-nos que é algo que é importante e reforça esta ideia de que a PSP tem um papel fundamental como pilar de garantir a segurança de todas as pessoas. E precisamente por isso é que precisamos de perceber se efetivamente há ou não há uma tentativa de ingerência do Governo, dando instruções operacionais à PSP, e quando estas operações acontecem, também entendemos ser nossa função escrutinar a forma como elas são levadas a cabo, se respeita o princípio da proporcionalidade, se há algum tipo de atuação que possa ser considerada discriminatória. O facto que já fiz referência na minha primeira intervenção de relatos que tivemos relativamente a essa questão em específico, haver pessoas que estão no mesmo local, numa zona que não há dúvida nenhuma que os dados nos indicam que é preciso um reforço de policiamento, mas que algumas são mandadas parar e outras é-lhes permitido seguirem. Também nos parece que há sucessivamente uma confusão de conceitos, principalmente no Governo, que nos fala também sucessivamente em policiamento de proximidade, em policiamento comunitário. Do nosso ponto de vista, não é isso que está em causa neste tipo de operações. Não é uma lógica de policiamento de proximidade que está subjacente a estas operações de prevenção. Exato, havia proximidade, mas a proximidade ou a visibilidade não é fazer estas mega operações, é nós percebermos também deixava esta pergunta, com que frequência é que existem patrulhamentos nesta rua e nesta zona, que projetos de policiamento de proximidade, aí sim, efetivamente, é que existem nesta zona, porque o debate é sempre feito também aqui de uma forma binária, ou 8 ou 80, ou há policiamento ou não há, ou há estas mega operações ou não há nada, e não é de todo isso que está em causa. É necessário haver presença das polícias e da PSP,
temos é que também discutir de que forma é que essa presença acontece. E, por fim, também a questão que também já coloquei, relativamente ao balanço que a PSP faz dos resultados, tanto desta operação como da campanha Portugal Seguro. Parece-nos que é importante perceber que balanço é este, e vou terminar, Senhora Presidente, para não entrarmos na guerra de números, nas guerra de percepções. Até já temos o autarca de Lisboa a questionar os números da própria PSP e parece-nos que não podemos entrar por esse caminho que é também perigoso. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu peço desculpa só chegar agora, mas estive na Conferência de Líderes e não consigo estar em 2 sítios ao mesmo tempo. E, para além disso, o deputado do CDS, que normalmente intervém nesta comissão, não está e, por isso, eu estou em sua substituição. Mas não podia deixar de estar presente nesta reunião, porque me parece muitíssimo importante para esclarecer um conjunto de pontos que foram levantados, designadamente depois da operação no Martim Moniz por parte da PSP. E, de facto, essa intervenção gerou um conjunto de reações inflamadas, designadamente dos partidos de esquerda, que acusaram a PSP de ter sido instrumentalizada pelo Governo e chegaram mesmo implicitamente a deixar no ar algumas acusações de racismo e de ataque premeditado a determinadas comunidades de imigrantes que nós achamos bastante graves e que têm que ser esclarecidas. Chegou mesmo a acontecer uma manifestação dias depois desta operação e, por isso, de facto, é muito importante que esta matéria seja esclarecida. E gostava de deixar algumas perguntas sumárias, eventualmente já foram feitas, mas eu não deixarei de as fazer em representação do CDS. A primeira pergunta tem exatamente a ver com a alegada instrumentalização da PSP. E a pergunta é direta, é saber se houve alguma interferência política do Governo nesta operação ou em qualquer outra operação da Polícia de Segurança Pública. A Sra. Ministra da Administração Interna teve a oportunidade, na altura, de referir que não tinha sido dado, como é evidente, nenhuma instrução à Polícia nesse sentido, especificamente relativamente a esta operação em concreto, mas gostaríamos de ter uma confirmação por parte de Vossa Excelência. A segunda questão tem a ver, isto são operações preventivas, e a segunda questão era saber, em 2024, quantas operações deste género, por isso operações preventivas, foram realizadas só pela PSP e já agora pelo Comando Metropolitano de Lisboa, para ficarmos com uma ideia clara exatamente quantas operações é que se realizaram, ou se de facto esta operação é uma operação excepcional, extraordinária, feita de uma forma absolutamente isolada das operações normais. Já agora também, quantas operações destas se realizaram nos anos anteriores? A terceira questão é se, por alguma razão, foi detectada alguma violação de direitos, liberdades e garantias de cidadãos, residentes ou não residentes em Portugal, durante esta operação. Ou, sabendo nós que esta operação foi acompanhada também por magistrados do Ministério Público, que têm, entre outras funções, garantir o cumprimento da legalidade no âmbito desta operação. Em quarto lugar, para além de todos os locais em que estas operações foram realizadas durante o ano de 2024, perguntar porque é que, de acordo com a perspectiva da Polícia de Segurança Pública, foi escolhido o Martim Moniz para a realização desta operação. Saber se, de facto, o Martim Moniz tem ou não um histórico de criminalidade que levou a que a Polícia de Segurança Pública, no âmbito da sua autonomia, tenha decidido fazer aquela operação naquele lugar em particular. E já agora, se o histórico de criminalidade associado ao Martim Moniz não tem a ver com crimes relacionados com assaltos, com roubos, com tráfico de droga e até com homicídios.
E, finalmente, última pergunta, que é uma pergunta também que merece ser esclarecida. Se este tipo, porque foram feitas um conjunto de insinuações até por deputados que estão sentados nesta comissão, se este tipo de operações tem como única e exclusivo destino e finalidade locais onde residem comunidades de imigrantes. Ou se, pelo contrário, nas muitas dezenas de operações que foram realizadas no Comando Metropolitano de Lisboa só em 2024, não foram realizadas muitas destas operações em locais onde não reside um único imigrante. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim das rondas de questões dos grupos parlamentares e eu então passaria a palavra ao Sr. Diretor Nacional para responder. Dispõe de 15 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Eu irei depois fazer chegar a minha intervenção inicial, porque tem aqui alguma matéria em termos de substância importante, da mesma forma que irei também distribuir aos senhores jornalistas. Irei então tentar responder o melhor que sei que posso em termos de informação, mas se houver alguma questão mais concreta, algum ponto que eu não tenha a possibilidade de cobrir durante os 15 minutos que tenho, de certo estarei sempre disponível, hoje e sempre, como todos, na Polícia de Segurança Pública. Desde 2012 a 2024, a PSP realizou 1.413 operações especiais de prevenção criminal. Aproveito também para dizer que no Comando Metropolitano de Lisboa, em 2024, 92 e em 2023, 84. Ora, como os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem muito bem, a Polícia de Segurança Pública trabalha em dois sistemas, sistema de segurança e sistema de justiça. No sistema de justiça, normalmente subordinado, quando estamos a falar de investigação criminal ou deste tipo de operações, como decorre da lei de 2006 e também de outros normativos legais, portanto, são carreadas para, digamos assim, antes de serem organizadas as operações especiais de prevenção criminal, como foi o caso desta, e no caso desta, nos últimos 2 anos, tivemos 52 eventos que, digamos assim, comunicámos ao Ministério Público e o Ministério Público entendeu por bem acompanhar. Como sabem, o Ministério Público pode ou não acompanhar. Neste caso concreto, o Ministério Público esteve presente na operação. Foram conduzidos também 3 mandados de busca, emanados pela competente autoridade judiciária e, para nós, Polícia de Segurança Pública, é muito importante porque neste caso concreto foram mais, havia uma pessoa que foi apanhada, foi detida com mandato de busca, outra que também por suspeita de auxílio à imigração ilegal, e esses resultados são sempre muito relevantes, porque esta operação é feita no âmbito do REJAM, que é o Regimento Jurídico de Armas e Munições, e uma arma, qualquer que seja, branca ou qualquer que seja o tipo, que esteja fora de circulação, é menos um potencial de haver alguma ação ou a suspeita de algum crime. Portanto, e para nós, Polícia de Segurança Pública, isso é muito importante. E os resultados da operação, para nós, esta, tal como em todas as outras, são muito importantes e, na nossa opinião, são muito relevantes. As operações são conduzidas com base em indícios e em informação. Na ação da Polícia de Segurança Pública, e aliás, como decorre da Constituição e da lei, não temos, e aliás isso não existe, não é? Não temos qualquer objetivo com base em qualquer outro indício que não seja
que não seja Constituição da República Portuguesa, Código Penal, Código de Processo Penal e toda a legislação que é relativa a esta matéria. Portanto, a Polícia de Segurança Pública, como disse, tem na parte do sistema de justiça, onde desde 2000, como sabemos, ao nível de investigação criminal, temos cerca de 1.600 polícias e pessoal técnico de apoio à atividade operacional na área do sistema de justiça, na área da investigação criminal. Temos muitos processos, somos talvez a instituição que mais processos criminais e cartas precatórias tem, e trabalhamos também na parte do sistema de segurança. Na parte do sistema de segurança, quando estamos a falar sobre policiamento de proximidade, a Polícia de Segurança Pública é uma polícia integral. Portanto, como é natural, um dos nossos programas mais importantes e aos quais damos mais importância é a Escola Segura, trabalhar com as crianças, trabalhar com os jovens, porque é muito importante perceber o Estado de Direito Democrático, o papel da polícia, que a polícia serve para ajudar, que a polícia está ao serviço do cidadão, que a polícia é um cidadão igual aos outros, mas com mais responsabilidades, para que, como foi o caso também na zona desta operação onde estamos a falar, onde poucos dias depois houve um incidente, para onde é que fugiram, para onde é que foram buscar auxílio? À Polícia de Segurança Pública. E, como é natural, ficamos muito contentes de que a população, qualquer que ela seja, sinta na Polícia de Segurança Pública um apoio, sinta na Polícia de Segurança Pública como estando do lado da lei e para ajudar. Portanto, temos também, ao nível de todas as divisões do Comando de Lisboa, não vou agora falar sobre o resto do país, temos projetos de policiamento de proximidade, inclusive na zona de Santa Maria Maior, como estamos aqui a falar, junto com as comunidades. Eu, de fruto do meu passado policial, já trabalhei em vários continentes, em vários países do mundo, e, de facto, a polícia, e sobretudo aqui em Portugal, nitidamente, os nossos polícias, a nossa polícia é uma polícia que tem na sua matriz algo extremamente importante, que é um serviço e uma missão sempre ao cidadão. Põe-o até à frente do próprio, digamos assim, apoio institucional, do próprio amor à instituição. Porque, nas decisões que tomamos, é sempre o serviço ao cidadão. E, como disse, numa polícia integral, vai desde o policiamento de proximidade, passando um pouco mais em termos de ordem pública, quando tal é necessário, e seja no âmbito de um processo judicial, ou seja, como disse há pouco, temos mais de 2.000 manifestações na nossa área de responsabilidade, e todas são, mesmo aquelas, como foi o caso, passado poucos dias, algumas que não concordavam com a ação, e com a ação que foi feita, perfeitamente em termos de espírito democrático, a liberdade de expressão em Portugal. Ficamos muito contentes, enquanto polícias da Polícia de Segurança Pública, de que Portugal, a liberdade de expressão, seja uma garantia para todos. A senhora deputada falou sobre o direito à segurança, liberdade e segurança, porque estes dois valores têm que andar sempre lado a lado. E os nossos polícias têm essa formação, a formação de que todos têm direito à liberdade, todos têm direito à segurança e todos têm, digamos assim, a necessidade ou a possibilidade de vir à Polícia de Segurança Pública. Nesta operação concreta, como disse, os resultados foram, e irei partilhar depois também, caso suscitem algumas dúvidas desta operação, mas destaca-se, entre outros resultados, a detenção de um cidadão sobre o qual pendia um mandado de detenção e o qual veio a ser aplicada a medida de coação de prisão preventiva, e a detenção de um cidadão por tráfico de estupefaciente e posse de arma proibida, o qual veio também a ser aplicada a medida de prisão preventiva. Foram ainda constituídos arguidos 2 cidadãos por suspeita de auxílio ilegal e um por suspeita de receptação. Foi também apreendido vários outros materiais que, por uma questão de tempo, não irei, mas poderei partilhar com todos os senhores deputados que assim entenderem. Relativamente aos processos e aos direitos que assistem, todas
as pessoas que foram revistadas foram devidamente identificadas e consta, como é natural, de todo o expediente que é feito. Aproveito também para dizer que, segundo informações que tenho do Sr. Comandante da Polícia Metropolitana de Lisboa, que, aliás, tanto o Sr. Comandante da Polícia Metropolitana, do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, como o Sr. Comandante da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa, fizeram uma conferência de imprensa, se não foi no dia, foi exatamente no dia seguinte, onde comunicaram ad nauseam exatamente todos os resultados da operação, todos os motivos que estiveram na origem e, como disse, a operação foi acompanhada por magistrados do Ministério Público. Relativamente à politização ou partidarização da Polícia de Segurança Pública, a Polícia de Segurança Pública está blindada contra qualquer tipo de politização ou partidarização na sua ação. A nossa obediência é à Constituição e à lei. E, como disse, os nossos polícias da Polícia de Segurança Pública, na sua matriz, têm o serviço ao cidadão como o seu objetivo sempre presente e, como é natural, aumentar a nossa credibilidade. Não vou agora falar sobre as sondagens que têm acontecido, tanto do ponto de vista nacional como internacional, relativamente à credibilidade da polícia, mas, em qualquer dos estudos, estamos sempre muito altos. A senhora deputada falou num estudo recente que foi publicado no jornal de referência da português, também no jornal de referência português, recentemente, também uma das sondagens que foi publicada, diz que mais de 60% concorda com, de facto, o nosso trabalho e com a operação que foi feita. Ainda relativamente ao papel e, digamos assim, ao relacionamento e onde é que se situa a Polícia de Segurança Pública enquanto instituição credível, enquanto instituição de serviço ao cidadão, do ponto de vista estratégico, e Portugal é um Estado de Direito Democrático, em termos de Estado de Direito Democrático, a Polícia também se subordina à lei, a Polícia está dentro do Ministério da Administração Interna, e no Ministério da Administração Interna, como é natural, em coordenação normalmente com os nossos camaradas, seja o meu camarada, o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, o seu Diretor Nacional da Polícia Judiciária, existem instruções estratégicas e que não só estão escritas em termos dos diferentes documentos que são produzidos, e como é natural, eu reporto à Sra. Ministra da Administração Interna que, com grande coragem política, de facto dá instruções, mais proximidade, maior segurança. Agora, nunca, nos meus 38 anos de polícia, e aqui é a minha esfera de conhecimento, 38 anos, tenho conhecimento de alguma entidade política que tenha dado instruções à Polícia de Segurança Pública para fazer a operação aqui ou ali. Pode ter existido, mas nos 8 meses que eu os levo, nunca tive nenhuma indicação. Do ponto de vista estratégico, sim. Aproveito também para dizer que, e isso é muito importante, porque foi uma das perguntas que aqui foi feitas, e aí peço a ajuda dos senhores deputados e das senhoras deputadas, porque a Polícia de Segurança Pública estamos num processo onde precisamos nitidamente de aumentar o efetivo policial para conseguirmos prestar o melhor serviço ao cidadão. Estamos neste momento a decorrer, e aproveito aqui, faltam-me 2 minutos, temos neste momento a decorrer um recrutamento para a Polícia de Segurança Pública. É muito importante que de todos os setores da sociedade portuguesa, que de todo o Portugal concorram para a Polícia de Segurança Pública, independentemente do grupo étnico, independentemente da religião, independentemente de crenças partidárias, independentemente, é muito importante que concorram à Polícia de Segurança Pública, porque a Polícia de Segurança Pública tem que ter uma representatividade para melhor dar o serviço ao cidadão, também, e digamos assim, para que as pessoas se sintam representadas na Polícia de Segurança Pública. Quero ainda também dizer que, relativamente
a operações que terão sido feitas e depois quem tiver interesse relativamente a operações especiais de prevenção criminal, iria aqui dizer Praia do Tamariz, Estação de Carcavelos, Estação de Algés, Caixo de Dré, Bairro Alto, Casal da Mira, Portela de Carnaxide, entre muitos outros. Portanto, com base na informação que chega, seja à Divisão de Investigação Criminal, seja aos comandantes das diferentes divisões em Lisboa ou no país inteiro, há um relacionamento com o Ministério Público e depois as operações são devidamente autorizadas e acompanhadas ou não pelo Ministério Público. Só para terminar, relativamente à pergunta que fez a senhora deputada, quanto, embora não esteja na agenda, mas na polícia respondemos a todas as questões. Relativamente ao caso, ao malogrado caso, e quero aqui, como é natural, lamentar a morte do cidadão, do Sr. Odair, todos são inocentes até sentença transitada em julgado e o nosso polícia, que esteve envolvido na operação, os nossos polícias também têm direito à presunção da inocência e têm direito a defender-se da melhor forma possível. Relativamente, e a senhora deputada falou relativamente a casos que têm vindo, desde que aconteceu, que têm vindo sucessivamente a haver nas notícias de jornais, e felizmente a imprensa é livre em Portugal, saudamos esse facto. Agora, do ponto de vista judicial, estritamente judicial, é que é muito relevante que haja que o processo corra os seus trâmites. E Portugal, como sabemos, é um Estado de Direito democrático, o julgamento faz-se no Tribunal e confiamos na Justiça, tal como confiamos nos nossos polícias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor Nacional. Agradeço a sua disponibilidade e os esclarecimentos que aqui prestou. Terminamos assim a nossa audição e aguardamos também, depois de distribuiremos, basta mandar aos serviços que serão distribuídas por todos os grupos parlamentares a intervenção. Teremos muito gosto e será muito útil até para o nosso trabalho. Muito obrigada a todos. Cumprimento também o Sr. Chefe de Gabinete e a Polícia e agradeço também a vossa presença. Muito obrigada.